Para facilitar o estudo, estamos representando os 4 temperamentos em 4 cores: vermelho, verde, preto e branco. Colocamos o preto como melancólico porque representa a tristeza, o pessimismo, o desânimo e não acreditar em si mesmo e viver constantemente em teoria de doenças. Estamos representando o vermelho como colérico, como um temperamento agressivo, impetuoso e muitas vezes chega até fisicamente a agredir. Estamos representando o verde como o sanguíneo, como um temperamento alegre que une todo mundo em grupo, dá sugestão, é um temperamento bastante aberto. Estamos representando o fleumático pela cor branca, devido ser praticamente um temperamento que ele não se intromete em nada. Não arruma confusão, também não dá sugestão, entra calado e sai mudo, mas também não prejudica ninguém. Neste outro quadro, estamos representando a genética dos temperamentos. E em cima tem as partes positivas de cada temperamento e a parte de baixo os seus negativos. E cada um dos temperamentos estamos representando pela cor que antes fizemos a distribuição para melhorar o nosso estudo. Novamente vamos trazer um exemplo do colérico. A tabela dos temperamentos, mesmo que 2 pessoas seja colérica pura, você sabia que elas são completamente diferentes uma da outra nas tabelas dos temperamentos? Porque nós estamos em formação genética, famílias diferentes. Então, na verdade, as tabelas de cada temperamento vão passando de geração em geração completamente diferentes. Coloquei aqui 2 gráficos, a esquerda e o da direita, para você perceber a diferença que existe de um gráfico para o outro. Esses 2 coléricos, suponhamos que seja colérico 100%. Eles não teriam interferência de outros temperamentos. Então, mesmo assim, as 2 regras são diferentes uma da outra. Neste outro gráfico, estamos mostrando mais 2 diferenças de tabela de um colérico. Então, de um lado, estamos mostrando uma forma e da direita, outra. E aqui mostramos cultura. A cultura praticamente não se escreve na genética, mas quase. Mas, pelo menos, há evidências de que a cultura fica escrita no tipo da família de alguma forma. Suponhamos que seja no inconsciente, que pais e filhos passam um para o outro. Suponhamos que um colérico, que filhos de pais que morou lá no Nordeste, no interior, que tiveram uma forma de vida, e que os 2 foram para a cidade. E o filho nasceu já na cidade, criou na cidade. Mas, se for perceber, vai ter um pouco de diferença das outras crianças que os seus pais tinham origem de cidades. Então, assim, esta diferença vai para a cultura. Então, existe também diferença na cultura, por exemplo, de um colérico para o outro. Isto já é arraigado, já de muitos anos, em que uma forma de sociedade leva em uma cultura. Aqui nós estamos mostrando outra tabela de 2 tipos de colérico, o da esquerda e o da direita. Aqui representaria os problemas psiquiátricos. Os problemas psiquiátricos, eles afetam diretamente o comportamento do temperamento, principalmente quando o problema é genético. Então, de forma que há uma alteração natural na tabela em que vai formar o caráter da pessoa, ou seja, a sugestão do temperamento. Para a pessoa realmente mudar aquilo que está lhe prejudicando e prejudicando a sociedade, é preciso, em primeiro lugar, a pessoa dar lugar ao conhecimento profundo de si mesmo, através de seu temperamento. Em seguida, ela tem que usar a própria consciência para infiltrar na mente aquilo que ela quer mudar. Mas aí vem, se ela não tiver a força de vontade, não buscar a força de vontade para ela vencer, ou seja, o conhecimento e a consciência, ela não vai ter muita força. É preciso de ter esta ligação das 3 partes para conseguir vencer e conseguir obter ótimos resultados. Esta seta representa a sugestão que o nosso temperamento vai dando a cada momento que nós vamos tendo uma situação na vida. E a gente usa esta sugestão se quiser, mas naturalmente as pessoas usam até mesmo porque uma criança de 0 a 7 anos, ela não tem como ter esses conhecimentos. Ela depende de quem está ensinando para que as sugestões que ela recebe do seu temperamento possa ser aprimorado no caráter da melhor maneira possível. Estas linhas vermelhas representam o preenchimento de cada sugestão do temperamento que foi dado e que a criança de 0 a 7 anos vem preenchendo. Até os primeiros 7 anos, a parte mais importante da formação do caráter de uma criança. Aqui neste quadro, nós podemos mostrar que a criança já conseguiu preencher uma grande quantidade
das sugestões do seu temperamento escrita no caráter. Se aqui está bem escrita ou não, aqui nós continuamos a repetir, que vai depender dos seus educadores. O caráter não nasce junto à pessoa, é apenas uma resposta do temperamento e outros itens somados à pessoa. Na verdade, o caráter, que é formado, que recebe a sugestão do temperamento, funciona como se fosse uma capa, como você vê ao lado, e o temperamento fica submisso, fica por baixo da capa. Esta capa, que é o caráter, vai depender muito de como uma criança vai ser ensinada. Mesmo que uma criança, até os 7 anos, a primeira fase, tiver um bom ensinamento, mesmo que ela tenha algum problema, um distúrbio psíquico, mesmo assim conseguirá se destacar bem razoável entre a sociedade. Faltando um bom ensino, um bom acompanhamento e somado aos problemas psíquicos, pode ter problema muito sério consigo mesmo e com a sociedade. Dos 7 aos 14 anos é a segunda parte importante que uma criança virando adolescente tem que receber os bons ensinamentos. Nessa parte é possível corrigir muitos defeitos que aconteceram até os 7 anos. Dos 14 a 21 já seria a terceira capa do caráter. Mas a mais importante mesmo é até os 7 anos, que é a parte fundamental. E esta, do 7 ao 14, é a protetora, ou a confirmação da primeira. E depois vem a terceira, que seria de 14 a 21, e depois do 21 em diante, onde uma pessoa está com a mente mais consciente, onde já tem fechado uma parte do cérebro, onde ele está completo, em que a partir dos 21 anos ele já começa a ficar praticamente dono de si. Então é aí onde ele fica cabeça dura ou onde ele chega ao ponto de tomar uma real conscientização de si e procurar um recurso para a sua melhora. Nosso objetivo nesse estudo é tentarmos melhorar a nossa qualidade que tem no nosso temperamento e trabalhar uma elevação daquilo que é bom para nós e que é bom para a sociedade. E, ao mesmo tempo, tentar abater ou diminuir os vícios que o temperamento, durante toda a nossa vida, ele vem nos dando sugestão e nós vem agregando ao nosso caráter. Então, esta é a nossa intenção. Através do pensamento constante, através da leitura constante, para ficar bem por dentro de como funciona o teu temperamento, tanto a parte superior quanto a parte inferior, e passar para os outros, ou seja, falar, conversar com os outros, tentar ensinar, nós aprendemos muito mais. E na prática da reflexão, quando estiver sozinho, olhar para o espelho dentro do olho e começar a determinar a si mesmo. Isto funciona muito bem. Não é assim do dia para a noite. Às vezes leva muito tempo, dependendo do vício de cada pessoa. Mesmo que o temperamento natural não dê sugestão para algo que outros temperamentos fazem e que você faz o oposto ou que não faz, é possível neste ponto, onde não tem uma sugestão do teu temperamento, em profundo estudo e consciência e conhecimento e a força de vontade, conseguir nascer neste ponto uma sinapse. Por exemplo, não estamos dando uma sugestão para você ser um colérico, mas suponhamos que você é um fleumático e que é parado de tudo, não tem iniciativa para os negócios, para a profissão, para fazer alguma coisa na vida, você começar a observar um colérico, a sua disposição de correr atrás, de ser elétrico. Então, aí você começa a aprender, ou tanto observando alguém que você conhece fazendo isto, ou hoje você pode estudar as partes deste temperamento e começar a pegar aquela parte que é importante e você começar a criar esta conscientização do repetir, do pensar constante, do falar e do começar a praticar. Neste ponto deste temperamento, não existe este item, mas nós podemos criar. Suponhamos que aqui um item de objetivo, em que um melancólico e um fleumático é pobre no objetivo. Então aqui nós vamos simular em que cada quadro desse, pouco a pouco, nós vamos elevando esta linha. A princípio nós vamos atingir somente com um ponto. Nesse ponto, a própria informação armazenada que se fez antes pode servir de auxílio para que esta linha comece a subir. E assim, uma pessoa que é fleumática conseguir criar uma sinapse dentro do seu inconsciente, mesmo que o temperamento não tenha, mas ela conseguir uma linha de objetivo. E ela mudar bastante a sua forma de ver o mundo. E ela mudar bastante em relação à sua vida sentimental, econômica e profissional.